Pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Primeiramente eu queria desejar uma feliz Páscoa para todos. Hoje, sexta-feira, é um dia que simbolicamente foi o dia que Cristo foi crucificado por nós. Mas no que eu acredito, eu não acredito num Deus que está morto, num Cristo que está morto, mas sim num Cristo que vive e sempre viverá. Então, a minha crença é que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Então, eu não estaria triste por isso. Sabemos que estamos passando todos por um momento de crítico, de uma epidemia que se alastrou por vários países no mundo inteiro. E isso é um motivo de tristeza, um motivo que a gente não pode sair, não pode estar com os amigos, não pode ter aquele contato que a gente está acostumado a ter. Triste porque algumas pessoas estão morrendo. Sabemos que tudo tem um propósito de Deus, não há uma folha de que sequer caia de uma árvore que não tenha permissão de Deus. Mas tem uma tristeza assim maior que eu bem entendo pelo que está acontecendo, pelo discurso de ódio que está se espalhando por todo lugar. Então eu vim aqui hoje para de repente dar minha parcela de contribuição, para que possamos refletir, para que possamos pensar um pouco mais sobre isso. O que eu vejo hoje é que muitas das pessoas, nesse tempo de reflexão que nós teríamos para poder refletir, para poder repensar alguns conceitos, alguns hábitos, algumas ações, algumas atitudes, porque nós somos falhos, As pessoas não estão usando esse tempo de uma maneira certa. O que a gente vê só é política, não há preocupação com vidas, não há preocupação com saúde, há preocupação com partido A ou B, político A ou B. Isso para mim é o motivo da tristeza, respeitando a opinião do A e do B, mas que não deveria ser o foco principal, mas tudo hoje gira em torno de política, conspiração política, eleição, reeleição e assim por diante. Esse é o motivo da minha tristeza. Mas o que causa mais tristeza assim em mim é porque assim eu entendo que cada um tem uma opinião. Isso é muito válido, A pessoa não pode desistir da opinião dela. Mas a questão é da falta de respeito, com a opinião do próximo. A falta de respeito não é apenas a pessoa não respeitar, mas a pessoa ofender, ofensas gratuitas, sabe? Ofender de uma maneira que tem pessoas que discutem, brigam, pessoas que desfazem amizades. A pessoa não pensa no amigo, no que o colega dele, no que o amigo dele pensa, e simplesmente ofende de uma maneira geral e está atingindo de certa forma o seu colega, o seu amigo, o seu próximo. Então eu falo dessa tristeza porque ao mesmo tempo que nós vemos discursos de ter empatia pelo próximo, pelo outro, as pessoas falam sobre o assunto, mas não pensam nisso e não praticam isso. Não adianta a gente falar sobre um assunto de ter empatia, de amor ao próximo, se nós não praticamos isso. Nós temos que praticar isso. Então não adianta a gente falar de empatia é se colocar no lugar do outro. A gente em momento algum se coloca, porque duvido que alguém gostaria de ser xingado, de ser ofendido, gente. Sabe, é uma questão lógica, uma questão de a gente pensar no que nós iríamos querer, a maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Será que alguém gostaria de ser ofendido? Então assim, não adianta a gente falar de algo e não praticar isso. Então é muito isolamento social, é muita política, é muita ofensa gratuita, é muito discurso de empatia, mas na verdade é menos amor ao próximo. O que nós vemos de verdade é menos amor ao próximo. Porque o teu próximo não é somente o seu familiar, aquele amigo mais chegado. O teu próximo são todas as pessoas. Você não precisa pegar todas as pessoas e colocar dentro da sua casa, mas você pode só respeitar. Respeitar a opinião, respeitar a vida, respeitar. Hoje, como eu disse no início, nós estamos falando de um dia simbólico, porque hoje simboliza o dia que Cristo foi crucificado. E Ele foi crucificado por nós. E não adianta a gente se assentar na mesa, apenas nos reunirmos em família e fazer a nossa refeição e orar, onde muitos vão fazer isso, por ser a Páscoa. Nós temos que ter uma transformação. Nós temos que examinarmos a nós mesmos, nosso íntimo, nosso interior. Não adianta falar sobre algo e não praticar esse algo, porque se torna uma coisa vazia. Hoje,
muitas pessoas vão se reunir, e glória a Deus por isso, vão se alimentar, vão orar juntas, mas depois disso, vão para as redes sociais de novo, vão continuar multiplicando ofensas, continuar xingando uns aos outros, continuar criticando uma atitude ou outra, e você não vê amor nisso, né? Você não vê a mudança, você vê defensas de convicções individuais. Você não vê o pensamento do próximo, tentando entender a visão do próximo. Você vê xingamentos, ofensas. Então eu queria compartilhar, tá? Eu vou falar, não é que diretamente, mas é porque eu não conheço, tá? Eu respeito, a questão não é falar de religião, tá? Porque eu respeito todas as pessoas, respeito a opinião, mas eu vou falar diretamente hoje, né? Mais voltado pelo que eu conheço do evangélico e do católico, tá? Porque eu vou falar da palavra de Deus, da Bíblia, que é o que nós seguimos, né? É claro que tem pensamentos divergentes, né? Em algumas coisas não vou entrar nesses méritos, mas quem acredita em Deus e acredita na palavra de Deus é para essas pessoas, tá? Que eu vou falar e vou citar algumas passagens para embasar o que eu estou dizendo hoje, tá? Eu não sou nenhum pregador, tá? Tô longe disso. Eu só estou me alimentando e estou de repente querendo levar um pouco desse alimento para você que está vendo esse vídeo neste momento. Então eu fiz algumas anotações aqui. Deixa eu procurar aqui primeiro aqui. 1 João. Tá. 1 João do capítulo 3, tá? E do versículo 4 ao 6. Então, ó, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então, gente, aqui para mim está um pouco claro, como eu disse, para quem crê em Cristo, crê em Deus e crê na palavra que foi deixada por Ele. Tá? Aqui está claramente dizendo que nós somos pecadores, mas não é por isso que eu tenho que conviver com o pecado e continuar pecando. Eu posso buscar a cada dia, nesse período, por exemplo, de reflexão, buscar a minha mudança, buscar me examinar interiormente e mudar, certo? E então, essa questão, será que, pergunte, né? Eu vi um filme há esses dias que falava assim, o que Cristo faria, né? Eu achei interessante porque assim, se nós pensássemos nisso a todo momento, nossa vida seria muito diferente se a gente refletisse um pouquinho antes das ações, das palavras, né? O que Cristo faria, o que Cristo acharia disso que eu estou falando, né? Porque eu falo sobre o Evangelho, eu falo sobre o amor ao próximo, mas eu pratico. Será que isso aqui, ofender o próximo, né? É amor ao próximo? Cristo aprovaria isso? Deus aprovaria isso? Será que está de acordo com o Evangelho que eu prego? Com a religião que eu digo seguir? Sabe? Tem que estar condizente, né? Como eu disse, respeita. Então examine se você, independente se você é católico ou evangélico, se você crê em Deus, ele está de acordo com essa maneira de exposição da sua opinião, da sua ação, dos seus dias, está de acordo? Bem, então neste momento nós estamos falando muito de Cristo pela Páscoa. E quem segue a Cristo fala muito do Evangelho, né? Como eu acabei de mencionar. Uma das coisas que fala no Evangelho é ide e pregai, né? Então eu estou tentando fazer um pouco, né, disseminar esse Evangelho e esse amor, tá? Para honra e glória de Deus. Porque assim, eu não tenho vergonha de falar do Deus que eu creio, no Deus que eu confio, no Deus que eu descanso nos braços dele. Porque eu também estou passando, tá? Não estou isento desse isolamento, das coisas que estão acontecendo. Então assim, uma outra passagem que eu queria falar para vocês, ela tá primeiro aqui, ó, que eu anotei. Vamos lá. Ela tá em Provérbios, tá? Capítulo 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor
som dos corações. Então toda atitude para o homem pode parecer certa, estar de acordo, você vai defender o seu ponto de vista, mas não esqueça que Deus está sondando o seu coração. Ele sabe que está te motivando. Se você tem um discurso de amor, mas não pratica o amor, Ele sabe o que está dentro do seu coração, porque você não está praticando isso. Você está falando sobre algo que você não está vivendo. E a gente não pode viver só de algum momento. Se você é católico, evangélico, você não pode viver isso só dentro da igreja. Você não pode apenas fazer algo onde você está inserido. O amor ao próximo, ele tem que ser estendido por onde você for, no que você fizer e disser, a todo momento, a todo segundo. Eu quero pular ali e vou para Tiago. Fiz algumas anotações aqui. Tiago, no capítulo 3, no versículo 10 ao 12, diz o seguinte, ó: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não adianta você falar sobre uma coisa e daqui a pouco falar outra. Falar do amor de Cristo. Nós, evangélicos, nos cumprimentamos dizendo a paz do Senhor. E logo depois, em secreto não, né? Não tô secreto na rede social, chega lá e começar a ofender gratuitamente as pessoas. Gente, convicções, eu respeito, opiniões, eu respeito. Mas, gente, a gente tem que ter cuidado de como externar isso. Nós temos que pensar no como o outro vai receber isso. Porque senão vamos estar, em vez do amor, disseminar o ódio. Não pode jorrar da mesma boca, da mesma fonte, água doce e salgada. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Mas nós temos que buscar. E você está pensando ali na hora de escrever. Não está numa discussão acalorada, que você às vezes fala coisas que você não gostaria de falar. Você tem tempo para pensar. E se você quer viver a imagem e semelhança de Cristo, você tem que pensar antes de falar. Você tem que mudar. É buscar a mudança. Isso é buscar a mudança. Bem, uma outra passagem que eu quero falar para vocês rapidamente. Tudo isso, gente, eu tô falando aqui que não é apenas uma opinião minha, tá? Mas está embasado na palavra, que eu sigo, o que eu tento seguir, que eu me espelho, que eu busco, que eu me alimento. Então não é apenas o Rubens está pensando. Por isso que eu estou falando das passagens para vocês, no qual eu estou me embasando, tá? Então vamos lá. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 4 e no versículo 8, diz o seguinte, ó: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Esse amor que você está multiplicando hoje, pensa, reflita, eu não estou aqui para apontar o dedo. É apenas para, de repente, abrir um horizonte de uma palavra, já que nós estamos distantes de poder fazer a nossa rotina, entre da nossa rotina ir para a igreja, ouvir uma palavra. Eu gosto de ouvir isso, né? Tem gente que não gosta, não estou divergindo, tá? Cada um com a sua opinião, mas é um tempo de reflexão. Dá para você parar para pensar: será que eu sou católico de verdade? Porque falar que eu sou católico é fácil. Será que eu sou evangélico de verdade? Porque falar que evangélico é fácil. Mas será que eu busco? Eu não posso praticar algo e não praticar o outro. Eu tenho que mudar. Eu sei que é difícil, gente. Não estou falando que é fácil. Mas se eu não buscar... E esse momento é um tempo de reflexão. É um momento que nós temos tempo para isso. Esse é o grande ponto. Mas nós não estamos usando esse tempo corretamente. Não foi à toa que Deus parou o mundo dessa forma. Tá todo mundo em casa, então o tempo não está faltando para refletir, para pensar, para agir de uma maneira diferente. Bem, gente, eu não posso falar do evangelho e não pensar nessas questões. Eu não posso falar do amor ao próximo
e não pensar nessas questões. Porque a melhor maneira de agradar a Deus, agradar o coração de Deus, é praticar o amor. Não só falar sobre ele, é praticar. Praticar. Eu vou falar sobre duas passagens aqui. Uma está em 1 Pedro, tá? Capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Está contra aqueles que praticam males. Não é bom ofender as pessoas. Não é bom não ouvir. Não é bom mesmo se você ouvir, você não parar para pensar e refletir sobre isso. Mas de maneira alguma não é bom não amar o seu próximo. E amar não é ofender. Não é achar que só você tem a sua razão. Nós temos que parar um pouco e refletir. Estou finalizando aqui. Vou rapidamente aqui para 1 de João, no versículo 4, do 7 ao 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Não adianta falar que segue a Deus, que confia em Deus, que ama a Cristo, que segue a Cristo, que é crente, que é evangélico, que é cristão, ou que conhece a palavra, seja de qual religião for, que ama o seu próximo, e não praticar. É disso que eu quero falar. Pra mim parece um pouco simples, sabe? Porque nós temos que mudar alguns conceitos, nós temos que mudar algumas práticas, porque não basta apenas hoje chegar e falar assim: ah, eu amo a Cristo, eu conheço a Cristo. Porque o conhecimento vem da aproximação, e a aproximação vem da busca, tá? Vem da busca. Então, seja da forma que você está buscando, você tem que refletir se realmente está sendo agradável a Deus. E em Mateus 7, no versículo 1, já diz assim: ó, não julgueis para que não sejais julgados, porque quem vai nos julgar é somente Deus, e Cristo vai intermediar esse julgamento. Só Ele pode julgar, nós não somos juízes. E eu gostaria de finalizar aqui falando de uma passagem que eu costumo falar bastante quando eu faço alguns vídeos, e eu vou falar novamente. Não tem como falar desse amor, não tem como falar do evangelho, não tem como falar desse tópico de respeito e de amor sem falar de Marcos 12, 30, 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Bem, gente, eu espero ter contribuído de alguma maneira para que possamos disseminar esse amor. Disseminar esse amor é praticar esse amor. É amar realmente. É você demonstrar com atitudes. A gente não pode ficar mais com falsas ideologias, com falso puritanismo. A gente não pode ficar falando sobre assuntos que são bons, mas apenas falar sobre eles. Porque, como eu disse lá no início, falamos de várias coisas: de amor ao próximo, de empatia, de compaixão, de pensar nas pessoas que estão passando por problemas. Mas será que estamos praticando? Porque tem muitas pessoas que estão passando realmente por problemas. Estão passando na sua casa, por exemplo, para pedir uma contribuição com o alimento. Você está ajudando? A pergunta é essa. Você está ajudando? Porque você está falando desse amor lá na rede social. Você está ajudando? Você ajuda? Quando você vê uma pessoa iniciando um negócio, um morador de rua, ou era morador de rua, ou está um pai de família que está passando por dificuldade, montou uma barraquinha, e você costumava dar dinheiro para ele naquele sinal de trânsito, será que você estava tendo empatia com ele?
se colocando no lugar dele ou só falando assim, nossa, eu sou uma pessoa boa? Como eu disse, Deus some nossos corações. Porque se você tem empatia, você quer que ele cresça, quando ele montar aquela barraquinha, sabe o que você vai fazer? Você vai continuar comprando dele, para que o negócio dele prospere, que ele sempre tenha algo para levar para casa de uma maneira digna. E não precisa de favor, não precisa se humilhar. Porque não pense que a pessoa acha legal ficar ali pedindo, levando vários nãos. Eu vi um vídeo de um rapaz que veio falar com um morador de rua, oferecendo dinheiro para ele, só para o rapaz se aproximar do carro. E no começo do vídeo você vê que ele fica se movimentando, ele vai procurando uma melhor posição. E quando o cara realmente se aproxima ali, fala, vem cá que eu te falar uma coisa, te mostrar uma coisa, que ele dá um tapa na cara do morador de rua. Pra que isso? Então, gente, muitas das vezes com algumas ações, palavras, a gente não está sendo muito diferente desse rapaz. É desse amor que eu estou falando. É dessa mudança que eu estou falando. Nós temos várias oportunidades de mostrar essa mudança, de ser diferentes. Então vamos aproveitar, não está sendo legal esse tempo de isolamento, vamos aproveitar o que pode ser aproveitado. E o que pode ser aproveitado nesse momento é uma reflexão maior e diferente sobre algumas questões, alguns assuntos, alguns tratamentos, alguns hábitos. Porque a gente pode mudar. E em muitos casos a gente deve mudar. Que todos tenham uma Páscoa maravilhosa, que todos tenham uma Páscoa abençoada, com quem puder, com a sua família. Se cuidem, porque eu tô louco para que quando isso acabar logo, que em nome de Jesus isso vai acabar logo, nós possamos, eu e alguns amigos, nos encontrarmos, eu e alguns familiares nos encontrarmos e poder nos abraçar, poder nos beijar, poder demonstrar o amor e, se Deus quiser, a mudança que está acontecendo na gente. Mas em verdade, vamos parar de só querer ver interesse no seu próximo, no seu amigo, no seu familiar. Vamos ter realmente mais amor, mais compaixão. E não apenas pensar em interesses próprios. É o que eu desejo. Uma ótima Páscoa. Que Deus abençoe. Que nosso Jesus vivo permaneça vivo em nossos corações. Até mais, gente.